Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação traz uma novidade. Este é o primeiro episódio do canal, do podcast, que tem 3 convidados, em vez de 2 ou às vezes um único convidado. Mas há um motivo muito meritório para isso. Passa primeiro, claro, pela qualidade dos convidados, mas os anteriores também tinham muita qualidade, mesmo quando vinham sozinhos, então não é essa a razão principal. A razão principal é o fato de que os 3 são organizadores de um livro que acabou de sair, saiu bem recentemente, e mesmo saindo bem recentemente, já está numa segunda reimpressão, ou está indo para uma segunda reimpressão. Isso mostra que o livro tem feito um grande sucesso, e o livro é este aqui, né? Governo Bolsonaro, Retrocesso Democrático e Degeneração Política. Eu estou lendo espelhado e aí fica mais difícil para mim ler. Degradação. Fica degradação política, exato, tá vendo? Ler ao contrário é sempre mais difícil. E os 3 organizadores são o professor Leonardo Avritzer, que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e ele também é o coordenador do INCT, que é o Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. A outra organizadora é uma colega dele no Departamento de Ciência Política da UFMG, a professora Marjorie Marona. E o terceiro participante é o professor Fábio Kersh, que é professor da Ciência Política da Unirio, Universidade Federal, né, do Rio de Janeiro, correto? Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. É para a gente não confundir com a FRJ. Então, por isso que eu estou querendo pegar exatamente a distinção das duas, porque uma é a Universidade Federal do Rio de Janeiro e outra é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a sutileza que tem aí. Sim. Mas feitas as apresentações, também registrar que os 3, inclusive, já participaram do programa, então é um retorno também de convidados que já estiveram aqui. Então, dito isso tudo, eu agradeço a presença dos 3, dou as boas-vindas e começo com uma pergunta para o Leonardo. Leonardo, na apresentação do livro, vocês falam uma coisa curiosa, vocês dizem o seguinte, né, que é complicado desejar ao leitor uma boa leitura, tendo em vista que o que vocês descrevem ali, enfim, retrocesso democrático e degradação política, não é exatamente, digamos, uma história agradável, mas é uma discussão necessária e vocês dizem, é preciso que o leitor tenha coragem. Você quer explicar um pouco por que esse desejo de coragem para o eleitor? Para o eleitor, não, para o leitor. Então, Cláudio, primeiro, é um prazer estar aqui com você, com o Fábio, com a Marjorie. Uma das coisas boas de ter organizado esse livro com os 2, que a gente participou conjuntamente de diversos programas aí nos últimos meses, né? Então, é um prazer estar aqui de volta. Sou um fã do Fora da Política Não Há Solução, mesmo que eu acho que é isso mesmo, não tem solução mesmo. Salvação. Não tem salvação, né? E a primeira coisa que eu te diria é o seguinte, o governo Bolsonaro ele é um governo trágico porque no momento em que o Brasil precisa desesperadamente, eu diria, de governo e de políticas públicas, o presidente, na verdade, é o principal desorganizador das políticas públicas e da própria governabilidade, né? E claro que esse não é o primeiro governo trágico da história do Brasil, né? O Brasil teve muitos governos problemáticos até hoje, mas esse momento é um momento particularmente grave, né? O país vive uma pandemia, ele tem um dos piores desempenhos globais na pandemia, se não o pior, né? E isso significa a morte de brasileiros, né? Uhum. Ao mesmo tempo, a gente tem outros problemas quase tão graves quanto, né? A aceleração do desmatamento da Amazônia, o papel que o Brasil hoje cumpre no plano internacional de pária internacional, né? Os países da Europa abrem, vamos dizer, o acesso para diversos cidadãos de diversos países, os brasileiros não são incluídos em nenhuma lista, né? Então, tudo isso coloca, vamos dizer, a gravidade da situação que a gente enfrenta hoje, né? O livro é uma tentativa de mostrar o seguinte, como chegamos até aí, né? Uhum. Pensando, seja o problema do bolsonarismo como movimento, ou seja, o problema do bolsonarismo como descompromisso com o governo, o problema do bolsonarismo como uma tentativa
de forças do mercado financeiro, de pensar o governo só a partir de algumas políticas ou de algumas reformas econômicas. O livro trata de todas essas questões e muitas outras, né? São praticamente 40 autores, mas sempre na mesma pegada. Em todas as políticas públicas no Brasil, nós temos retrocesso, e o principal retrocesso é em relação ao bem-estar da população, à democracia e à cidadania. Então, é um livro necessário, mas não é um livro que necessariamente o leitor vai ter prazer em lê-lo. Aliás, Leonardo, você retoma um ponto que você trabalhou num livro seu recente, aquele livro que saiu em formato eletrônico. A gente até fez o outro programa aqui tratando desse outro livro, né? Que é essa questão da antipolítica. Como é que você analisa essa questão da antipolítica no governo Bolsonaro, né? Já não mais aquilo que o levou ao governo, mas a maneira como ela impacta durante o governo? Na verdade, é o seguinte: Bolsonaro é resultado de uma degradação do sistema político brasileiro, né? Promovido pelo impeachment, pela Operação Lava Jato, pelas mobilizações de maio de 2018, pedindo golpe militar ou intervenção militar. É resultado de tudo isso. E eu fui pegar essa ideia de antipolítica lá na Nadia Urbinati, e é uma coisa interessante, porque na própria ascensão do fascismo, não estou dizendo que o Bolsonaro seja fascista, mesmo porque essa é uma discussão muito complexa, mas ali existia a ideia seguinte: o sistema político não dá conta, nós precisamos de alguma coisa que não seja o sistema político, e ali se passou a caracterizar esses governos como governos da antipolítica. O Bolsonaro é isso. Se a gente vê, por exemplo, a nomeação do ministério dele, número muito baixo de pessoas que de fato são especialistas na área, ou que vêm indicados por partidos, né? Ele preferiu indicar Damares, procuradores, Sérgio Moro, entre outros, né? Então ele é o resultado da antipolítica, uma tentativa de governar dessa maneira. Essa tentativa teve um fim trágico, né? Nós ficamos aí quase um ano com o ministro da Saúde assim, incapaz de gerir uma política de saúde, né, no meio de uma pandemia, né? Agora, alguns detalhes que a gente tem ouvido da CPI são horripilantes, não tem outra palavra, né, para dizer. Ou seja, o ministro vai a Manaus numa crise, né, na pandemia, onde vai faltar oxigênio, ele não toma atitudes, ele recomenda remédios que há mais de 6 meses já não eram recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Tudo isso faz parte da antipolítica e faz parte dessa tragédia que a gente vive no Brasil nesse momento. Agora, acho que um ator fundamental aí nesse processo, digamos, de pavimentação do caminho do Bolsonaro, nesse discurso da antipolítica, foram as instituições judiciais, né? A gente viu aí na Lava Jato, na criminalização da própria prática de transação política, que é uma coisa inerente ao processo democrático. Não dá para imaginar que o processo democrático não embute em alguma medida isso, né? E acho que, inclusive, a levada do Sérgio Moro para o governo federal passa muito por essa percepção, né? Queria ouvir de vocês dois, Fábio, Marjorie, não sei qual dos dois quer falar primeiro, como é que vocês encaram esse papel em particular, né, dessas instituições no sistema de justiça nessa pavimentação para o governo Bolsonaro, né? A gente pode dizer que eles são responsáveis na pavimentação e que agora talvez eles sejam responsáveis por, de alguma maneira, tentar pôr freio aos excessos desse governo. Dá para pensar algo mais ou menos nessa linha? Quer falar, Marjorie? Pode começar. Posso. Não, eu acho que sim, Cláudio. Eu acho que o teu diagnóstico é um pouco acertado e acho que os capítulos que tratam das questões ligadas às instituições judiciais no livro apresentam um pouco essa perspectiva, né? Primeiro, eu queria retomar dizendo exatamente que essa ideia de antipolítica ela está no próprio título do livro, né? A gente fala claramente em degradação política, né? E eu acho que o conceito de antipolítica capta um pouco, né? E possibilita que a gente trate essa ideia de degradação política em diversas dimensões. E uma, sem dúvida, é essa dimensão associada aí ao desempenho, à atuação das instituições judiciais nos últimos anos, né?
A gente tem trabalhado muito, eu e Fábio, particularmente, com a atuação e desempenho das instituições judiciais no combate à corrupção, e eu acho que isso é uma chave para entender essa desintegração do sistema político, né, essa deslegitimação generalizada do sistema político, né? Então, tanto o Ministério Público Federal, quanto o Supremo Tribunal Federal, quanto a Polícia Federal, né, são todos aí órgãos que passaram a protagonizar, né, uma determinada estratégia de combate à corrupção que permitiu, né, que se desestabilizasse o sistema político de forma generalizada, abrindo as portas, né, para uma candidatura vitoriosa de uma figura como o Jair Bolsonaro, né? Também diria que, de alguma forma, a gente tem uma série uma espécie de reorganização, né, protagonizada agora talvez pelo Supremo Tribunal Federal, mas em certa medida também no Ministério Público Federal, uma dinâmica diferente a partir do Aras, mas tem uma certa reorganização das peças aí, né? O Supremo Tribunal Federal tem revisto algumas das suas posições, né, em relação a questões relacionadas ao combate à corrupção, ao direito criminal, tem revisto parte da sua jurisprudência, tem retomado também aí algumas das suas práticas, né? E com isso tentado conter, na verdade, recolocar o governo Bolsonaro em esquadros democráticos, né? Tem feito esforços sistemáticos nesse sentido, né? Demorou a fazer, sabe, Cláudio, no capítulo em que eu trabalho com o Lucas Magalhães e que a gente trata um pouco da relação entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto e o governo Bolsonaro, né, nos 2 primeiros anos, a gente aponta um pouco para isso. O Supremo não responde imediatamente, né, aquelas expectativas que todos nós já tínhamos de que seria um governo profundamente autoritário, né, um governo ancorado aí em valores antidemocráticos e anti-institucionais, né? Então, o Supremo demora a reagir, né? No primeiro momento, a gente tem, inclusive, o então presidente do Supremo Tribunal Federal tentando compor com o Palácio do Planalto, principalmente mobilizando aí figuras importantes da ala militar, né, que povoou aí o Palácio do Planalto, né? E só depois, com a chegada da pandemia, que o STF parece acordar um pouco, né, para a necessidade de rearticular forças com o Congresso Nacional, com lideranças no Congresso Nacional, com lideranças no nível subnacional, né, para conter os arroubos mais autoritários do governo Bolsonaro, e para isso empreende aí uma mudança de postura no que diz respeito aos avanços em face das questões relacionadas ao combate à corrupção. Mesmo sofrendo uma série de retaliações e ameaças não desprezíveis, né, por parte do governo e dos seus seguidores mais próximos. Agora tem uma diferença, né, Cláudio? Fala, Fábio, pode falar. Desculpa, só pegar o gancho da Majorri. Porque o Supremo está com uma postura, mas o PGR e o Ministério Público com outra, né? Era o que eu ia te perguntar mesmo. Eu acho que é diferente, né? Por exemplo, o PGR você se refere ao Poste-Geral da República, como diz o Conrado? Eu chamo, na verdade, de equilibrista geral da República. Eu vou falar poste aqui, em homenagem ao nosso colega Conrado, né, professor da USP, que está sendo constrangido legalmente pelo procurador por críticas absolutamente razoáveis e dentro do debate democrático, né? É uma pena isso, e acho que revela muito o que está acontecendo aí na PGR. Mas o que eu ia falar é o seguinte: até o governo Bolsonaro, a gente podia falar que o Supremo e o PGR, o Ministério Federal, talvez viessem na mesma toada, né? Essa coisa da criminalização da política, combate à corrupção a qualquer preço e tal. Depois do governo, o Supremo, como a Majorri disse, ele cria uma espécie de resistência ao governo, né? Você usa, Cláudio, aquela imagem do dique de contenção, né? Que vai tentando segurar um pouco ali, e o PGR não, né? O Bolsonaro, observando a Constituição, né, ele abandona a fórmula de indicação do Lula e passa a indicar o procurador-geral sem prestar atenção à lista tríplice, e isso inverte todo o jogo, né? Porque agora o Aras fica mais dependente do presidente, né? A recondução vai ser agora em setembro, o Aras está cada vez mais alinhado com o governo, claramente buscando sua recondução, ou que está até uma indicação ao Supremo, né?
Então, isso mudou o jogo. Se o STF se realinhou, vamos dizer assim, contendo o Bolsonaro, o PGR não fez isso, né? Aquele PGR combativo que a gente tinha no Lula, né? Lembra? Mensalão, a gente teve na Dilma, Lava Jato, a gente não vê isso no Aras. E eu acho que a explicação para essa mudança é a forma de indicação, é o que eu descrevo no meu capítulo. Aliás, eu só queria fazer um parênteses aqui. Claro. Você, não sei se é por falta de modéstia, você também tem um capítulo muito bom no livro, né? Vem logo depois do Léo, mais ou menos, né? Não, mas queria inclusive colocar isso, né? A gente tem, na verdade, duas visões muito próximas, mas tem uma certa variação, né? Eu tento colocar o bolsonarismo como governo e como movimento, e você coloca a ideia do bolsonarismo como governo em movimento, né? E eu acho que as duas ideias, na verdade, expressam alguma coisa muito parecida, né? Que é o Bolsonaro, ele não gosta dessa institucionalização do governo. Exato. Né? Ele prefere muito mais o seu lado movimentalista, esse lado... Inclusive, assim, eu acho que eu nunca vi uma foto do Bolsonaro, assim, despachando com um ministro numa mesa, né? A única foto que a gente viu do presidente, né, acaba sendo aquela reunião de reunião, ou vídeo de reuniões, acaba sendo aquela reunião ministerial que por alguns acabou sendo retratado como um episódio do Zorra Total, né? E parece mesmo. Outro dia eu vi um jornalista comentar que esse é um governo que gera mais fatos políticos no final de semana do que durante a semana. Isso é verdade também. Agora, inclusive a ideia, vamos dizer, o insight de governo movimento me veio justamente depois daquela reunião ministerial, né? Eu olhei e falei, isso aqui não é um governo exatamente, né? Isso é outra coisa. Os caras estão preocupados muito mais em mobilizar a sua base do que propriamente em governar, né? Desculpa, Marjorie, interrompi você. Não, eu ia dizer que isso reflete justamente na forma como o próprio Bolsonaro organiza, ou melhor dizendo, desorganiza, né, o governo. As dificuldades de governabilidade do Bolsonaro, elas são, em alguma medida, expressão dessas estratégias de relação conflituosa e violenta que ele estabelece com os outros poderes, né? A gente tem um capítulo também no livro, de autoria da professora Magna Inácio, em que ela trabalha essa organização interna da presidência da República, e ela descreve muito bem, né, esses constantes conflitos, né, que o governo sofre, conflitos construídos endogenamente, né, e depois todos os problemas de governabilidade que advêm também dessa postura do governo de não estabelecer uma base sólida junto ao Congresso. E mesmo junto ao Supremo, sabe, Cláudio, isso aparece de novo, né? É comum, né, em modelos republicanos que existam movimentos de retaliação de parte a parte, então que haja por parte do Congresso do Legislativo ou do Executivo mecanismos por meio dos quais eles possam demonstrar um descontentamento com decisões das Supremas Cortes. Mas o que a gente viu no caso do governo Bolsonaro não foi a mobilização desses mecanismos institucionais para conter o Supremo Tribunal Federal, até porque Bolsonaro não tem condições de aprovar uma legislação desse tipo junto ao Congresso Nacional, né? Então, o que a gente viu foi um governo que, tal qual você e o Léo tratam, né? Um governo que aposta muito mais nessa sua dimensão de movimento, mobilizando uma base social altamente coesa e violenta, né? E promovendo aí pressões e retaliações no nível informal, no nível do discurso, né? Então, aquilo que já se anunciava com um dos filhos lá do Bolsonaro, mesmo antes dele ganhar a eleição, né, que dizia lá que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal, né? A gente viu acontecer em diversos momentos, né, depois que o Bolsonaro foi eleito. Esse caminho da retaliação informal foi o caminho que restou para o Bolsonaro e que tem tudo a ver com essa estratégia dele de agir como movimento, né, mais do que criar as condições institucionais de governabilidade. Um desastre total do ponto de vista dos resultados para a população, como o Léo alertou aí, né, na abertura do programa. Inclusive, uma coisa aí que o Fábio levantou, né, quando mencionou aí essa referência, a ideia de que o Bolsonaro, vamos dizer, cria mais fatos, ou o governo Bolsonaro, né, cria mais fatos no final de semana do que durante a semana, é uma imagem boa, porque esse governo parece um governo muito pouco preocupado, na prática, com políticas públicas, né?
com, afinal de contas, resolver problemas concretos do dia a dia, né? Desde a compra de vacina até, digamos, aprovar o Fundeb para ter financiamento para a educação, né? Passando por questões, vamos dizer, pragmáticas de relações internacionais com os nossos parceiros. Parece que em todas as frentes, política pública é o que menos importa, né? Vocês veem assim também? Não só a gente vê, como os capítulos do livro também confirmam isso, Cláudio. Porque uma das questões, a gente pediu para os nossos colegas analisarem o comportamento do governo, como o governo vai conduzindo políticas públicas em diversas áreas. Falando de educação, por exemplo, o Fernando Abruzzo escreve o capítulo. Agora, independente, assim, a gente convidou sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, economistas. Independente dessa formação e do tipo de abordagem, vamos dizer assim, teórica sobre as questões, há essa unanimidade. A gente está pior em tudo, em todos os aspectos, inclusive das políticas públicas, do que a gente estava no passado recente. Quer dizer, o retrocesso é evidente. Então, essa sensação, né, que você e o Léo descrevem, dessa, vamos dizer assim, essa falta de apetite, né, para a organização de um governo, né, você estudar, você implementar, você acompanhar, né? Dá trabalho, exige técnica, tal. Isso se reflete, como esse governo não é apto a isso, né? Não tem apetite para isso, vamos dizer assim, a melhor das hipóteses, né? Isso reflete sim nas políticas públicas. A gente então é uma condução, né? Muito pior do que estavam nos governos anteriores, né? É realmente um grande retrocesso. E a gente, pegando aí o gancho do Fábio, Cláudio, a gente poderia dizer o seguinte: claro que no começo do governo Bolsonaro a gente podia pensar que em algumas políticas públicas mais específicas ele iria atacar, dado o tipo de orientação do seu governo, né? Mas não é só isso. Na verdade, é muito mais geral do que isso. Você poderia falar, ele vai atacar direitos humanos, ele vai atacar meio ambiente, afinal de contas. E está mesmo, né? Educação, né? Mas não, é o conjunto, né? Por exemplo, o nível da inflexão dele na área de relações internacionais não era previsto, né? Mais uma vez a gente tem aí, né, capítulos, né? O Davidson tem um capítulo sobre relações internacionais, né? Assim, inclusive o Bolsonaro recebeu apoios importantes no Itamaraty. O Itamaraty não era, vamos dizer, um think tank de oposição a ele, um lugar governamental de oposição a ele, mas mesmo assim ele quis ir lá para desagregar completamente a estrutura de relações internacionais que o Brasil tem. Hoje algumas pessoas dizem o seguinte: a diferença do governo Bolsonaro é quanto que ele voltou atrás em cada política pública, né? Você pode dizer, na educação ele volta até quase antes do Fundeb, no meio ambiente ele volta antes, vamos dizer, de existir qualquer estrutura de controle do desmatamento da Amazônia. Mas algumas pessoas dizem o seguinte: na área de relações internacionais ele volta para antes do Barão de Rio Branco, porque ele coloca a questão da intervenção nos vizinhos. Sim. Não é? Ele critica, por exemplo, o resultado da eleição na Argentina, critica o resultado da eleição para constituinte no Chile, não é? Então, na verdade, a ideia de que o Brasil teria uma hegemonia na área de relações internacionais por não intervenção nos vizinhos, ele rompe até mesmo com isso. Aliás, mesmo depois da eleição, ele continua tendo uma relação de hostilidade, né? A gente vê no caso da Argentina, isso é muito claro, né? Não já é grave se manifestar durante a eleição, sequer depois da eleição ele muda o tom, né? Ele mantém ainda esse tom belicoso, né? Como se tivesse sido eleito um inimigo dele, né? É que eu acho que o Bolsonaro tem muito essa lógica da política como relação amigo-inimigo, no sentido mais, digamos, até tosco da ideia, né? Acho que o Carl Schmitt talvez elaborasse isso de uma forma um pouco melhor do que o Bolsonaro consegue pensar no assunto, mas o fato é que ele opera mesmo nesse registro, tanto internamente, na maneira como ele lida com a oposição, como externamente, né?
E não é só uma política, você colocou, né, digamos, de uma lógica, né, de alterar a política pública. Ia por aqui, eu vou por ali. Me parece que tem um elemento aí de destruição, né? Você destrói, né? Você destrói a capacidade instalada, você desestrutura a burocracia do setor, você arrebenta estruturas institucionais, você põe abaixo políticas públicas que tiveram um longo prazo de maturação, que às vezes levaram décadas. De novo, só para aproveitar, melhor dizendo, o gancho da pandemia, o Programa Nacional de Imunizações, que é uma política construída, veja, já desde o regime militar, que o Bolsonaro, enfim, faz tanto elogio ao regime militar, e aí ele vem e sabota o Programa Nacional de Imunizações. É realmente algo espantoso, né? Sabota e, enfim, acho que não conseguiu destruir, porque houve uma reação que ainda conseguiu conter, mas a ação ia nessa direção, né? A contenção, inclusive, se deu pelo STF também, né? Com a decisão do STF de, vamos dizer assim, turbinar governadores e prefeitos, ainda conseguiu contornar essa resistência do Bolsonaro, né? Sem essa decisão, a gente estaria muito pior. Sim. Então, a gente é muito crítico ao STF antes. Desconstrução. Pelo menos eu sou. Eu imagino que a Marjorie também, e acho que o Léo também, é muito crítico a certas posições do STF antes do governo Bolsonaro, mas como a Marjorie apontou e está no capítulo e tal, né, essa resistência aí ajudou a organizar um pouco. Eu acho que a gente estaria numa situação muito pior, né? O Congresso tem um papel importante aí nessa contenção, né? E o STF também. E essa decisão de, vamos dizer assim, turbinar governadores e prefeitos em relação à pandemia nos tirou de um aperto, quer dizer, a gente podia estar numa situação muito pior, né? Se a coisa tivesse concentrada na mão do Bolsonaro ainda, né? E é interessante, você falou da coisa do STF e você menciona o seu capítulo sobre o PGR, né? E esses dias, né, eu vi, acho que foi na Folha, se eu estiver enganado, me corrija em qual veículo de imprensa foi, um debate entre você e o professor Oscar Vilhena, né, meu colega da Fundação Getúlio Vargas. Foi no Globo. Foi no Globo, né? Sobre a questão da lista tríplice pro PGR, né? E ele defendendo que isso talvez seja melhor e você, na verdade, ainda não concordando com isso. Você quer só situar um pouco esse debate? Porque é um tema que, quando a gente vê o Aras, eu penso, poxa, mas que saudade da lista tríplice. Pelo menos o terceiro da lista podia estar lá, e não o poste, né? É que, na verdade, é o seguinte, o problema do Aras não foi a falta de lista tríplice, na minha opinião. O problema foi que é o Bolsonaro indicando, né? Mas não é um risco que a gente sempre corre, esse? Mas aí o que a gente quer pagar? É um trade-off aqui, Cláudio, porque é o seguinte, quando você vai comparar outros modelos, né, quando você pega o responsável por poder acusar criminalmente o presidente, né, você dá tanta autonomia e tanta discricionariedade, né, para esse ator, é muito complicado. Vou te dar um exemplo bem rapidinho, não vou entrar em detalhe. Nos Estados Unidos, como o que seria equivalente ao Ministério Público lá, federal, é ligado ao governo, tem essa questão. Quando o presidente é o acusado, Mônica Lewinsky, o Trump, aqui no caso dos russos, tal, como é que faz? O modelo chama alguém de fora do quadro do Departamento de Justiça para ser um promotor ad hoc em relação para acusar o presidente. Esse é o modelo, né? Só que quando você vai estudar detalhadamente, o que os americanos fizeram é o seguinte: depois do caso da Mônica Lewinsky, do Clinton, eles retiraram a autonomia que tinha o procurador. E tanto os democratas quanto os republicanos... especial, né? Um nome assim que tinha. Special Counsel, né? Isso. Foi uma decisão que uniu democratas e republicanos. E qual que era o grande argumento? O sistema democrático não tolera alguém com tanto poder para acusar o presidente, com tanta autonomia e tanta discricionariedade. Né? Então eles frearam. Então, o meu ponto, eu tenho até um artigo na revista do Sebrap que eu discuto isso, né? Eu comparo o PGR com esse modelo do Ministério Público, esse promotor ad hoc. O meu ponto é isso. Esse modelo é muito arriscado também, né? A instabilidade que também foi gerada, que contribuiu muito, por exemplo, com o Janot foi reconduzido ao cargo, Cláudio, no meio da crise 2 meses depois, a Dilma estava sofrendo processo de impeachment na Câmara. Ela não tinha outra alternativa senão reconduzir. Ela não tinha e ela não podia nomear os outros dois? Podia, mas o problema é o seguinte: o PT ficou refém do seu próprio modelo. Né? O problema é o seguinte: o PT ficou refém do próprio modelo. Quando o Bolsonaro entrou,
houve um acordo tácito entre todo mundo de falar, esse modelo não dá mesmo. Tanto é que você não viu grandes chiadeiras nem na imprensa, nem no meio político, quando ele indicou o Aras. Posso dar um pitaco aí, Fábio? Porque pode, claro. Tem uma certa tendência da própria Dilma de tentar, na verdade, gerir, né? A Dilma tinha um ministro da Justiça que não entendia muito bem, vamos dizer, a dinâmica judicial que a oposição foi tomando no Brasil, né? Então, assim, a Lava Jato, ela foi, vamos dizer, eu acho que você e a Marjorie concordam, né? Aliás, o Cláudio, talvez seja o caso de fazer uma propaganda aqui, porque está saindo um novo livro aí do Fábio e da Marjorie sobre a Operação Lava Jato, né? Eles vão ter que voltar aí daqui a alguns meses para discutir. Voltarão. Mas eu tenho a visão de que a Dilma, ela foi refém da Lava Jato porque ela não entendeu a Lava Jato. Ela achava que a Lava Jato tinha mais elementos republicanos do que tinha, né? E que, na verdade, valia a pena tentar uma continuidade numa estratégia legal que já tinha se mostrado completamente fracassada, né? Que era, na verdade, fazer alguns acordos, mas nomear o número 1, né? Então, assim, eu pessoalmente acho isso. Dilma poderia ter caminhado na direção, acho que, se não me engano, a própria Débora Duprá estava na lista tríplice, não estava? Estava. Não, ela demorou 5 meses, parece que, salvo engano, ela demorou 5 meses para indicar o PGR. Mas o que eu estou tentando argumentar, Léo, é que eu acho que não tinha alternativa. O PT ficou refém desse modelo. E porque é mais do que aceitar. É mais do que aceitar a lista tríplice, né? Eles automaticamente indicavam o mais votado. E é uma ilusão achar que isso é mais democrático. Sabe quantos procuradores votam, Cláudio? 1.200. Nem os procuradores do trabalho, nem os procuradores militares votam. Essa é uma questão que sempre me ocorre, né? Se talvez um modelo melhor do que esse modelo da consulta a esses 1.000 e poucos procuradores não seria a gente ter um modelo em que uma ampla base do Ministério Público no âmbito federal votasse, de modo que você dilua um pouco essa representação tão fechada num único grupo, você ainda mantém uma indicação, digamos, que não depende do dedaço só do presidente e depois vai para uma lista tríplice. Se a gente não poderia ter aí, falando em trade-off, né, um meio do caminho entre essas duas outras possibilidades, né? Só o presidente indica ou a lista tríplice atual. Você poderia ter, por exemplo, impedir a recondução. Impedir a recondução já mudava o jogo. Ou mesmo a condução ao STF sem um prazo de quarentena bem longo, né? Ou seja, tem modelos alternativos que você pode pensar onde o presidente continua indicando, porque é um cargo muito importante. Quer dizer, esse negócio de Ministério Público Independente é uma jabuticaba nossa, né, Cláudio? Não é o modelo mais comum. Então, o presidente indicando, mas você pode ter modelos institucionais que o PGR tenha menos incentivo ou para proteger o presidente ou para se alinhar à corporação. Talvez um bom modelo seja, você pode aumentar o mandato, que é muito curto. Né? O mandato que é muito curto e, por exemplo, impede recondução ou faz uma quarentena, não pode ser indicado ao STF. Eventualmente, isso pode dar mais autonomia sem perder, vamos dizer assim, eu diria o dever que o presidente da República tem de indicar o chefe do Ministério Público Federal. Então, tem outros modelos institucionais. O que eu nem foi um debate com o Vilhena, né? Foi uma entrevista a cada um à parte. Eu fiquei sabendo que ele falou. Mas quem lê o jornal tem a impressão que é um debate, né? Não, eu infelizmente não fui convidado para debater com ele, adoraria. Mas, na verdade, eu questiono, assim, eu não acho que esse argumento que é mais democrático é um argumento que não me convence, né? E eu acho que a gente tem sempre uma questão mesmo, o quanto de autonomia, né? E quanto de... Ele também não responde a ninguém, então é um desenho complicado mesmo, e outras democracias correm o mesmo risco. Mas nessa situação atual ele também não responde a ninguém, né? Eu queria talvez dar uma razão para o Fábio e dizer também o seguinte: um dos argumentos do Vilhena, o argumento de que se o Ministério Público Federal trata questões institucionais, na verdade seria democrático a corporação,
lidar com essas questões, parece também um argumento um pouco complicado, né? Ou seja, a gente vive um pouco no Brasil, desde o começo da redemocratização, uma certa ideia de que algumas corporações poderiam representar bem o interesse público. Eu acho que as corporações têm representado melhor o seu próprio interesse do que o interesse público. Olha, por exemplo, hoje a estrutura salarial dos ministérios públicos, do judiciário, como que poder, até mesmo os prédios, né? Se você olhar, os principais prédios em Brasília são dessas corporações. Então é o seguinte, será que existe, de fato, essa relação direta entre representar o interesse público e sua representação para uma corporação específica? Eu prefiro que o interesse público seja representado pela soberania, né? Esse é meu ponto. Por quem tem voto, né? Esse é meu ponto, Cláudio. É o seguinte, eu reconheço que é um preço o procurador ter menos autonomia, né? Mas eu acho que o preço também de um procurador com muita autonomia é muito alto para o sistema como um todo. Né? E o que me incomoda mais ainda é quando o argumento que é mais democrático. Isso não é. Você pode até falar que democrático não é, mas você vê o discurso dos procuradores e contrapesos, talvez, né? É isso. O discurso dos procuradores é esse. Eu acho isso complicado. E para reforçar, se você for olhar outras democracias, o direito, vamos dizer assim, ou o dever de acusar o chefe de governo deve ser um direito muito restrito, com muitos cuidados, porque você pode gerar crises. Nesse modelo, né, de lista tríplice, você tem um procurador totalmente desligado, né, que não presta contas à soberania, presta contas só aos seus colegas, tendo esse poder que é muito grande, que é acusar o presidente da República, ministros e parlamentares. Quer dizer, alguém com muito poder, muita discricionariedade e completamente autônomo. Então, o que eu estou falando é difícil falar quando a gente vê o governo Bolsonaro, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, talvez o preço que a gente pague, quando assim, numa situação normal, de uma forma de indicação dessa, seja maior, entendeu? Do que a gente ter um procurador-geral indicado pelo presidente, que pelo menos preste contas de uma maneira ao poder político. É que a gente, quando vê o Bolsonaro, é tudo tão excepcional que a gente... E quando a gente vê o Aras também, né? Mas eu acho que se a gente partir do que o Léo colocou, né, essa mesma discussão é uma discussão que tem há muito tempo, vem sendo realizada há muito tempo em relação ao próprio Supremo Tribunal Federal também, né? Essa ideia de que você pode ter uma determinada corporação que representa o interesse público melhor, né, do que a própria soberania, né? Essa é uma discussão que tem sido feita há algum tempo em relação ao Supremo Tribunal Federal, e eu acho que ela também aparece nas discussões que a gente faz no livro, porque ela contribuiu para a gente reorganizar, digamos assim, institucionalmente as estratégias de combate à corrupção e de controle da corrupção que acabaram desaguando aí na eleição do Bolsonaro, né? Quer dizer, a gente tem, no fundo, aí uma identificação que é, vamos dizer, tricky, né, entre a ideia de independência judicial e a ideia de neutralidade política, né? Então, a gente supõe exatamente isso, que se nós fortalecermos as burocracias, se nós fortalecermos as agências, né, de combate à corrupção, garantindo o mais amplo espaço de autonomia e discricionariedade a essas agências, dizendo mesmo em relação às Supremas Cortes, né, que o interesse público ele vai estar mais bem resguardado. E isso eu acho que a nossa história recente mostra que é um equívoco, porque as corporações representam muito melhor a elas mesmas, né? Se é verdade, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal atuou, né, substantivamente nesses casos de combate à corrupção, também é verdade que isso sempre serviu de palco para que ele ampliasse a sua própria competência e sedimentasse a sua posição institucional no jogo político, né? Então, aquilo que a gente falava antes, esse movimento do Supremo agora de retração, né, é muito movimento de retração das suas próprias competências. O Supremo está, com muito custo, revendo posições, né, por que com muito custo? Né? Porque rever uma série de posições implica, na verdade, em se retirar um pouco do cenário político, né? Coisa que o Supremo não abriu mão de fazer nos últimos tempos. Então, assim, mesmo eu acho que dá para dizer em relação ao Ministério Público Federal nesse sentido, né?
esse formato que o Ministério Público Federal foi adquirindo ao longo das últimas décadas, né? Essa passagem, digamos, de uma agência mais vinculada à efetivação de direitos, uma agência mais vinculada a aprofundamento da cidadania no Brasil para uma agência anticorrupção, né? Que implicou numa série de mudanças institucionais, né? Mas esse formato que o MPF ganhou nos últimos anos, ele veio aí junto com toda uma política de lobby para ampliação da sua própria capacidade de intervir no cenário político. Então, eles trabalham para eles mesmos. É a história da burocracia, ninguém quer controle, né? Quer dizer, você está querendo sempre... E eu acho um equívoco imaginar que você vai ter... ainda mais se a gente olhar um pouco também para o perfil, né, dessas elites judiciais. Porque, vê, num ambiente institucional, né, de ampla autonomia, ampla discricionariedade, né, o que a gente vai ver num primeiro plano são justamente as características mais vinculadas ao perfil dessas elites. Né? Quem são? A gente tem estudos aí. Quem são procuradores? Quem são os promotores? Quem são os juízes? Quem são os ministros? Né? Então, me parece que vai ser muito mais o conjunto de valores e interesses vinculados às características dessa elite judicial específica que vão acabar sendo representados. E aí, Cláudio, só para complementar, é interessante, a gente até agora discutiu o governo Bolsonaro, a gente discutiu muito pouco o sistema político, a gente discutiu muito pouco Câmara dos Deputados. Relação com o Congresso. A gente até parece, a gente tem aqui bons capítulos, até vou fazer um pouco de propaganda aí disso, sabe? O capítulo da Magna Inácio, do Fabiano Santos, do Carlos Sanufo, Félix de Mello, do Oswaldo Amaral, né? Mas é interessante, hoje a gente discute no Brasil o executivo e o judiciário, a gente não discute partido burocracia, que perderam, né, um nível de protagonismo muito impressionante na crise brasileira depois de 2014. E aí, se não tiver algum nível de retomada desse protagonismo das instituições legislativas, dos partidos, fica muito difícil. É isso que a gente está vivendo hoje no governo Bolsonaro, né? Assim, até um primeiro momento do governo Bolsonaro, talvez o Rodrigo Maia foi ativo em conter algumas agendas muito específicas do presidente, né? Mas desde que começou a pandemia, o presidente começou a colocar suas agendas de forma mais incisiva, o Congresso sumiu, né? Isso resta, de fato, o quê? Poder Judiciário, instâncias subnacionais, né? Então, o tempo todo a gente está vendo só isso. E é muito difícil pensar em equilíbrio político. Bom, eu estou te falando, você é um especialista nessa área muito mais do que eu, né? Mas ainda assim vale a pena fazer o ponto, né? Não, e é importante mesmo. E é engraçado, né? Porque é um governo que começa sem montar coalizão no Congresso e, em compensação, nos últimos meses, a gente tem tocado direto também, quando digo a gente, eu quero dizer o debate público, né? Na questão da relação do Bolsonaro com os partidos assim chamados centrão, né? Porque, afinal de contas, decisões importantes de governo passam pelo Congresso, e a gente tem hoje na presidência da Câmara e do Senado dois políticos que são muito simpáticos ao governo Bolsonaro. Acho que na Câmara ainda mais do que no Senado ainda talvez seja um pouquinho menos, mas talvez menos do que seria eventualmente necessário para ter um contraponto real. Ou seja, o Bolsonaro é engraçado, né? Porque ele começa o governo dizendo que não vai fazer coalizão com ninguém, que não vai se entender com partidos, que morreu a velha política, e um ano e meio depois, e é bastante tempo, um ano e meio depois, não é pouco tempo não, mas diante das dificuldades ele se joga nos braços do Centrão, que é, digamos, a quintessência da chamada velha política, daquilo que ele chamava de velha política, né? Então, de alguma maneira... Agora, isso não é suficiente, isso é curioso, né? Ainda assim, para normalizar o governo Bolsonaro. Mesmo com essa base congressual, digamos, tradicional, ele continua a ser um governo de características extremistas, de destruição de políticas públicas, de degradação institucional. Todas essas coisas continuam caminhando juntas, né? E o interessante é que, se a gente for pegar a CPI, infelizmente o livro não cobriu a CPI, porque é anterior, né? O livro anterior, né? Mas a CPI mostra esse papel do sistema político, né? Os membros do governo tendo que explicar
ali na CPI decisões deles, sendo investigados por decisões, mostrando documentos, que é o que? É um funcionamento clássico de sistema político obrigando o governo a prestar contas, né? Quanto que até o início da CPI a gente só tinha isso praticamente sendo feito pelo Poder Judiciário, né? E a gente deposita uma fé. Desculpa, fala, Marjorie. Pode falar. Não, eu só ia chamar atenção para o fato de que a gente fecha o livro no exato momento em que o Bolsonaro está começando a articular, ou pouco tempo depois do Bolsonaro iniciar essa articulação com o Centrão. Sim, é verdade. Vários capítulos dão conta de indicar isso, né, e de indicar isso até como uma possibilidade de alguma estabilização, como você bem destaca aí, né, Cláudio? Mas com muita desconfiança também de se isso seria possível, né? Porque a entrada do Centrão no jogo também trazia já naquele momento, ampliava, né, as dificuldades que o Bolsonaro já tinha de conter os rachas internos à própria presidência, né? Então os grupos ali que orbitavam em torno do Bolsonaro, né, os ideológicos, o pessoal mais dos técnicos e os militares, né, aquele grupo que compunha, digamos, o primeiro momento de organização do governo a partir do executivo, né, teriam necessariamente que ceder algum espaço nesse novo arranjo, né? Então, alguns capítulos apontam, a gente não teve como fazer uma avaliação posterior, né, porque o livro ele aborda os 2 primeiros anos do governo, acho que a gente vai ter que lançar um outro aí mais adiante, né, para ver como as coisas foram. Os 4. Então, alguns... se quiser, né? A esperança é a última que morre. Mas já tinha ali uma desconfiança, esse era o meu ponto, assim, da capacidade que, de fato, primeiro, né, que o Bolsonaro, que é um cara que havia todo o tempo dito que não ia fazer esse tipo de movimento e acaba fazendo, o quanto a palavra dele ia ser, podia ser entendida, né, como, de fato, uma palavra que merecia algum tipo de respeito, né? Por outro lado, o que ele tinha de recurso para oferecer mesmo, né? Já tinha uma série de problemas até orçamentários, etc., né? E os arranjos internos que ele ia ter que fazer. Então, muitos colegas ali nos capítulos apontam que isso que você está dizendo, assim, foi um movimento para a estabilização, mas talvez, de fato, ele não conseguisse estabilizar completamente como hoje a gente vê que não conseguiu, né? Tanto é que tem uma CPI aí acontecendo. Não e ele com minoria, né? Na CPI, né? É que acho que ela expressa uma certa fragilidade que ele tem no Senado, né? O Senado, diferentemente da Câmara, não é uma casa de baixo clero, né? Ninguém entra no Senado sendo baixo clero, salvo uma ou outra exceção, como o Flávio Bolsonaro, por exemplo. Mas, salvo alguns casos excepcionais, o Senado é uma casa de caciques. E aí, consequentemente, para esse governo ter o controle sobre os senadores que ele tem sobre os deputados, acho que é muito mais difícil, né? E aí, quando você tem a montagem de uma CPI como essa, aparece lá. Né, se expressa na composição da CPI essa fragilidade maior que o governo tem no Senado. Né? Porque ele abraça o Centrão, mas não é um abraço caloroso, digamos assim, né? É uma relação... Vocês que, bom, o Cláudio estuda especialista nisso, a sensação, eu que não sou especialista, é que ele não mergulha nessa piscina com gosto, ele vai até um certo ponto, né? Mas então, o Centrão também não mergulha, hein? Não, o Centrão, eu estava lembrando o PP, o Nogueira, né, o presidente do PP, ele fala do Bolsonaro, defende o Bolsonaro, mas já mandou recado que gosta muito do Lula. Né? Sim. Ele já está sinalizando eventualmente para o futuro, eles não perdem tempo com isso. Mas o que me impressiona, Cláudio, é isso, né? Todo mundo mostra, né, vários capítulos do livro, que a partir de 1 ano e meio, como você disse, estadiamente, o Bolsonaro, vamos dizer assim, se rende um pouco às regras do jogo. Mas a impressão que eu tenho hoje, olhando depois, né, mais um ano aí de governo, é que ele não joga, ele não vai de peito aberto para o jogo, né? É uma relação. Então tem muita crítica ainda que ele não entrega tudo que ele promete. Uhum. Ele não consegue, por vários motivos, articular esse grupo tão bem, vamos dizer assim, quanto outros governos fizeram no tal do presidencialismo de coalizão, né? Mas tem um biscoito importante. Tem um biscoito importante que ele dá para o Centrão, que é o Cássio Nunes. Né? A indicação do Cássio Nunes
é a expressão da aliança dele com o Centrão. E como o Léo bem lembrou aqui, né, no primeiro momento do governo Bolsonaro, ele está, digamos, se relacionando de forma muito mais intensa pelas próprias estratégias de unilateralismo presidencial e etc., né, que ele assumiu. Ele está se relacionando de forma muito mais intensa com o Supremo Tribunal Federal do que propriamente com o Congresso, né? A entrada do Cássio Nunes ali é a expressão, o Cássio Nunes vem pela mão do PP, né? O Cássio Nunes claramente não é a expressão da preferência mais sincera do Bolsonaro, que já havia dito que queria alguém altamente religioso, né? Um evangélico radical. Terrivelmente, né? Evangélico. Terrivelmente evangélico. Né? O Cássio Nunes é uma surpresa geral, né? E demonstra primeiro, né, que de fato ali ele cedeu algo para o Centrão, né? E um pouco também essa dinâmica de indicação, obviamente, de ministros, né? Que é o presidente pode até querer muita coisa, mas o que ele vai ser capaz de negociar, e aí onde, né, o Cláudio, no Senado, né, que é quem participa do processo de indicação, o que ele vai conseguir negociar no Senado é outra história. Então ele traz um juiz de carreira, né, porque isso amplia as chances dele de aprovação no Senado, né, e ele dá esse biscoito ali para o PP. E um ministro do Supremo Tribunal Federal, que vamos lembrar aqui, né, embora seja um ministro do modo como opera o Supremo Tribunal Federal, isso é bastante coisa, né, um ministro sozinho pode muito, né. Sim. A literatura ele aponta completamente à margem do Exato. Supremo, né? Ele é um ministro do Supremo que, assim, você vê, por exemplo, agora habeas corpus relativos a um conjunto de pessoas do Ministério da Saúde, né? Um conjunto de ministros dão numa direção e dá em outra. Em relação à CPI, né? Você está pensando? Em relação à CPI, ou seja, ele não sente necessidade, isso é uma questão, e agora vamos ver como é que isso vai ficar quando tiver um segundo ministro indicado pelo Bolsonaro, né? Ele não sente necessidade de compor com a maioria do STF, porque por mais que o STF seja constituído por ilhas, né, como muitas pessoas dizem, né, em algumas questões os ministros respeitam a posição um dos outros. Cássio Nunes traz essa novidade, né? Sim. Nesse sentido, ele é parte centrão, ele é parte bolsonarismo, né? Porque ele é centrão no sentido de como ele foi indicado, foi resgatado lá pelo Ciro Nogueira, mas ele é bolsonarista no sentido de não compor com uma visão de maioria para a gestão da corte. Exato. Ele topa ser um outsider do STF. Sem nenhuma dificuldade, né? Agora, a gente falou muito das corporações, né? E tem uma corporação que a gente não mencionou ainda de forma mais direta, pelo menos, que são os militares, né? Acho que a gente não viu nada parecido com uma presença militar no Brasil em tempos, pelo menos, de democracia, e talvez, eu arriscaria dizer, eventualmente nem durante o regime militar, com uma presença dos militares tão massiva, veja, não só nos ministérios, né, em que você vai ter 7, 8 ministros, né, dependendo do momento do governo, mas também quando a gente vai para o segundo escalão, terceiro escalão, quando você chega a 7 mil. Quarto escalão, Cláudio. Quarto escalão. Numa fundação aqui que eu já tive ligação, parece que tem 3 militares aqui no Rio de Janeiro. Uma fundação pequenininha, é impressionante. Que não tem nenhuma relação com o trabalho de militar, pesquisa, né? Até porque existe aquela exigência, que um decreto pode ser mudado, mas enfim, ela vinha vigorando, de que 75% dos DAS, né, 1, 2 e 3, né, que são os mais baixos, né, desses cargos em comissionamento, fossem ocupados por servidores de carreira. Pois bem, militares são servidores de carreira, né? Então, por aí não é tão complicado. E quando a gente fala em 7 mil, que é o número que foi levantado, aproximadamente esse, né? Estou pensando no número arredondado. Pelos últimos estudos e as últimas matérias que também a imprensa fez sobre o assunto, veja, a gente está falando de uma coisa que é aproximadamente 1/3 do número total de cargos de livre provimento na administração pública federal, pelo menos na administração direta. Ou seja, 1/3 é de militar e até nos cargos mais baixos, ou seja, você tem aí uma cooptação, se é que pode se falar assim, dessa categoria, ou pelo menos uma ocupação do governo federal por essa categoria, é difícil saber se vai ou se vem, né? Não é tão trivial assim, que é espantosa e que dá ao Bolsonaro, num certo sentido, um resguardo bastante significativo junto a uma corporação que tem armas. Só isso.
né, que controla o poder das armas. Aí, a gente tem 2 capítulos, né? Na verdade, um capítulo mais sobre militares, da Anaís Passos, e um capítulo sobre polícias militares, né? Da Ludmila Ribeiro e da Valéria Oliveira. Mas eu vejo o seguinte, o Bolsonaro ele tem uma relação de composição, mas também de tensão com os militares, né? Ou seja, os militares no Brasil, talvez eles vão ter que decidir no ano que vem se eles são mais hierarquia ou se eles são mais corporação, né? Essas são as 2 grandes vocações de longo prazo dos militares brasileiros, né? De um lado, né, o Bolsonaro indica militares em todos os lugares, né? Isso que o Fábio falou, né? Fundações, MEC, parece que só no segundo escalão do MEC são 11 ou 12, né? E você vai achar no INEP. E o interessante é o seguinte, não tem nenhum critério, não tem um militar no INEP porque ele trabalhou com avaliação de educação superior. Tem porque ele é militar, entendeu? Sim. Então... Assim como havia um ministro da Saúde que só estava lá porque era militar. Né? Exato, né? E assim vai, né? Mas existe uma questão que é o Exército Brasileiro, uma instituição pouco efetiva no lado da guerra, né? No Brasil praticamente não tem guerra. A última operação militar que o Exército Brasileiro participou foi Monte Castelo, né? Mas ele preza muito essa ideia de hierarquia, né? De atuar conjuntamente, até pelo papel político dele, eu diria. Hierarquia é muito importante, né? Hierarquia para o Exército Brasileiro é muito mais importante do que para o Exército norte-americano. Porque nos Estados Unidos ninguém vai questionar que no final um ministro civil tem o controle das Forças Armadas, né? Então, esse eu acho que é o problema do governo Bolsonaro. Ninguém fez uma política, vamos dizer, corporativa, para a corporação, nem o regime militar fez uma política desse tipo. Olha bem, pelo número de indicações, pela mudança na Previdência, pelo aumento na carreira, dos valores na carreira e agora pela acumulação salarial, né, no primeiro escalão, né? Ninguém fez isso, né? Então, o Bolsonaro investe que isso é capaz de dar resultado. Por outro lado, é isso, é o meu exército. Sim. E não é uma figura de linguagem, não. Ele quer que o exército seja o dele, né? Sim. E o dele significa aquele que me obedece, né? Então... E me protege. E me protege como presidente quando eu desrespeito a lei e a hierarquia militar, né? Que inclusive, é isso que ele fez lá na motociata. É uma espécie de guarda pretoriana do imperador, né? Então, Cláudio, mas eu queria perguntar, na verdade, porque eu também conheço pouco esse assunto, mas o que está pintando na imprensa de vez em quando que a gente vê é o seguinte, falando que os militares não estão tão entusiasmados, pelo menos a cúpula, né, a alta cúpula, em relação ao governo, e que essa força armada viria muito pelas polícias militares, né? E hoje até teve uma notícia mostrando que o Bolsonaro prometeu um programa habitacional específico para policiais militares, né? Com juros muito baixos. E queria até ouvir vocês aí, o que vocês acham disso, porque tem muita gente achando teorias mostrando que talvez a força, o braço armado agora não seja o exército, mas seja as polícias militares, né? Eu acho que as polícias militares são realmente muito mais perigosas, né? A gente está falando primeiro de muito mais gente. Acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, está falando de gente que, diferentemente dos militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, estão na lida diária em relação a questões de violência, né? Não é gente que, digamos, faz ensaios, faz exercícios de situações de conflito. Não, eles estão realmente na linha de frente de conflitos armados, né? Usando da violência, inclusive abusando da violência, como é muito sabido quando a gente fala das polícias no Brasil. São também um instrumento importante de pressão sobre os governadores, que são desafetos do Bolsonaro na sua tentativa de centralização de poder, pelo menos uma grande parte deles, a maioria dos governadores, ou simplesmente o fato deles não serem governadores, digamos, indicados pelo próprio Bolsonaro, como talvez ele gostasse que fosse. E as polícias estão ali, elas são, digamos,
barris de pólvora debaixo desses governadores. A gente já viu o que aconteceu no Ceará, viu o que aconteceu outro dia nas manifestações em Recife, né? Viu o que aconteceu no estado de São Paulo em diversos momentos, a maneira como a polícia lida de forma distinta com manifestantes de diferentes orientações políticas. Então, me parece que esse é um elemento realmente muito preocupante. E são muito mais numerosos, inclusive, que os militares no âmbito federal. Já está falando de muito mais gente. Não, eu acho que o Exército está tentando manter alguma hierarquia. As polícias militares já não tem mais hierarquia nenhuma, né? Ou seja, né, o Ceará foi a expressão muito clara disso, mas também aquele dia, aquela entrevista logo depois da ação policial no Jacarezinho. Do policial civil, né? Do policial civil. Um delegado. Criticando o Supremo. O Supremo Tribunal Federal, né? Mostra como que, na verdade, o discurso bolsonarista está dentro da corporação de polícias militares. Né? E militares e civis, porque a ação no Jacarezinho foi toda pela Polícia Civil, né? Tá certo. Exatamente. O que é preocupante. Embora me pareça, as pessoas que eu conheço que estudam as polícias entendem que na Polícia Civil isso é menos forte do que nas polícias militares. Espero que isso seja realmente verdadeiro. Agora, no caso do Jacarezinho aí, naquele caso particular, talvez com aquele setor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, não foi isso que a gente observou. Muito pelo contrário, né? Esse ataque direto ao Supremo é claramente uma postura muito condizente, né, com as posturas que os bolsonaristas têm. Agora, um outro aspecto importante que vocês também têm capítulos no livro que tratam dele é a questão da relação do Bolsonaro com a sociedade civil, né? Ele, aliás, toma posse dizendo que vai acabar com todos os ativismos. Não sei se vocês se recordam dessa frase do Bolsonaro, né? E a gente vê aí uma ação contra as ONGs na Amazônia, quando, por exemplo, eles acusam até pessoas que atuavam como militantes de organizações sociais na Amazônia de serem responsáveis pelos incêndios, né? Eram pessoas, na verdade, que estavam ali para combater a devastação da floresta e foram acusados de ser incendiários, né? E a gente vê uma relação muito complicada também com os diversos movimentos sociais, a maneira como a Fundação Palmares lida com o movimento negro, né? Só para a gente mencionar um outro exemplo aqui, e o rol, a desestruturação de todos aqueles conselhos que havia no âmbito da administração federal, que era um espaço importante de participação de organizações da sociedade civil. Ou seja, é um governo hostil também a esse aspecto, né, da democracia brasileira, que era o aspecto dessa relação entre Estado e sociedade, que foi se construindo desde o processo de redemocratização de maneira muito forte e ganhou corpo depois, né, com a própria redemocratização. Eu acho que o livro aborda essa questão de diversas formas. A gente tem alguns capítulos, como o capítulo do Zé Suaco e do Adrian, né, Lavalle, que ponderam um pouco, né, a necessidade de que se observe aí a sociedade civil com lentes renovadas, né, quase fazendo uma meia-culpa aí, dizendo que a gente precisa repensar qual que é o papel das lideranças religiosas, né? Tem um outro capítulo especificamente sobre a questão da religião, né, e como que as igrejas ou que lideranças religiosas evangélicas particularmente são mobilizadas, mas não só pelo governo, né? O trabalho do Rogério Almeida, né? O trabalho do Rogério Almeida, exatamente. Do Ronaldo Almeida. Ronaldo. Isso, e olha que eu confundi isso porque ele esteve aqui há poucos dias, né? Imagina se não estivesse estado. Mas também tem um capítulo super interessante, que é o capítulo da Flávia Biroli, né, em que ela vai mostrar um pouco, e aí tem uma ligação até com a questão que a gente conversava antes das políticas públicas, né? A Flávia vai mostrar um pouco como, quando o governo não avança na desconstrução, né, das políticas públicas, ele muitas vezes subverte, né, um conjunto de políticas para avançar com a agenda conservadora, e como que isso é particularmente verdade ali no que diz respeito às questões relacionadas com direitos de minorias, né? Então, a Flávia e a Débora Quintela vão mobilizar também um pouco essa ideia, né? Espaços de articulação entre a sociedade civil e o Estado, né, que permitiam que se avançasse uma agenda de construção e fortalecimento de direitos de minorias e que agora estão, na verdade, sendo ocupados, digamos, por uma agenda mais conservadora, né, e rearticulados a partir dessa narrativa, né.
inclusive atuando aí com é muito interessante esse capítulo delas, inclusive quando articula essa questão das lideranças religiosas, porque vão mostrar, na verdade, que muitas vezes fazem recurso a uma narrativa, digamos, pseudo emancipatória, né? Então, se fala aí do reforço, por exemplo, das lideranças femininas, né? Mas trabalham com lideranças femininas vinculadas a movimentos conservadores, então lideranças femininas vinculadas, por exemplo, às igrejas evangélicas, né? Então, e lideranças femininas antifeministas, muitas vezes, né? Exatamente. Você falou do caso da Fundação Palmares, eu acho que é um outro exemplo claro, né? A gente tem uma espécie de subversão do discurso, né, para avançar uma agenda conservadora. Eles subvertem vamos dizer assim, os direitos da tradição liberal todos, né? O uso de máscara, se você pede para as pessoas usarem máscara, você está limitando, né, a liberdade das pessoas. Eles deturpam, vamos dizer assim, os direitos dessa tradição liberal política todos, né? Quando eles resolvem falar disso, eles usam de uma maneira estranha, né? O direito de ir e vir, né? Estão limitando, lockdown limita o direito de ir e vir. É segurança, vida, né? Tudo, né? Toda essa tradição liberal é, na verdade, colocada de uma forma completamente deturpada, né? Você vê também o caso ali daquela menina do Espírito Santo, que tinha direito a um aborto legal, né? Aí sim, o Ministério vai ali, mas ele não aceita políticas de proteção das mulheres contra a violência, né? Então, realmente, ele vai invertendo, né? Concordo plenamente com o Fábio, ele vai invertendo todas essas agendas. Mas só voltando uma questão que a Marjorie não colocou, se você me permite ainda, Cláudio. Claro, por favor. Como que a gente já está na amarração, nos minutos finais. Se quiser até depois daí já fazer a amarração. Tá. Como o governo Bolsonaro, na verdade, ele desfaz toda uma estrutura de conselhos, né? Que, na verdade, e que não era só uma política do governo do PT. Sim. Esses conselhos, uma boa parte, começam ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, se fortalecem em algumas áreas muito importantes no governo Fernando Henrique Cardoso, como o caso do Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, né? São políticas que derivam da Constituinte, né? E que vão sendo implementadas por diferentes governos. Ele tenta, no primeiro momento, fechar todos esses conselhos, né? Isso também é uma característica do governo Bolsonaro. Ele faz leis completamente ilegais, né? Sim. Parece que a assessoria jurídica dele não conhece a legislação, né? E de supetão, né? Então, a primeira versão lá do chamado decretão extinguiu todos os conselhos. Depois descobriram que alguns eram previstos em lei. Eles não podiam ser extintos. Por decreto. Por decreto. Então, ele voltou atrás em alguns desses casos, né? Mas, a princípio, a tendência o meu programa é a lei, né? Sim. Aliás, essa é uma questão, até o Ricardo Mussi, que também é autor do livro, coloca isso, né? O governo Bolsonaro ele tem uma visão pré-revolução francesa do que é o presidente. Sim. Né? A Constituição sou eu. A Constituição sou eu, a lei sou eu, isso não vai acontecer porque eu quero. Ele é completamente ancien regime, no que diz respeito à maneira como ele entende o Estado e o direito. Sim. E talvez até mesmo as instituições de controle. Por isso também que ele o tempo todo entra em choque com o STF. Porque se o Estado sou eu, como é que tem esses... Ele gostaria de um judiciário pré-revolução francesa, pré-revolução norte-americana, né? Então, também... Pré-liberal, né? Mas pré-liberal, ou iliberal, né? É um democrata, entre aspas, iliberal, né? Sim. Ele fala em nome de uma suposta maioria, né? Mas outra base, vamos dizer, de sustentação da democracia contemporânea, né? Representativa, etc., que são esses direitos da tradição liberal, esse ou ele não usa ou usa mal.
né? Ele fala, eu falo em nome do povo, né? Eu falo em nome da maioria. Esse é um fenômeno, aliás, justiça seja feita, não é exclusivo do Bolsonaro, né? Toda essa literatura que é best-seller agora, né? Como morrem as democracias, o livro novo do Chevors, todo mundo está mostrando um pouco isso, como um jeito de você resumir, talvez, que o problema não seja, né, na base democrática da história, seja na base liberal, né? Então, democracia, na verdade, é um discurso aparentemente democrático, no sentido de falar em nome da maioria, mas sem levar em conta o outro lado, que é importantíssimo para a democracia também, que é essa coisa dos limites, das tradições liberais. Aliás, eu e a Marjorie estamos escrevendo um ensaio justamente sobre isso agora, para um livro que convidaram a gente. Inclusive, só aproveitando um pouco esse gancho, que acho que essas coisas têm relação, a ideia de liberdade que o bolsonarismo proclama não é só pré-liberal, ela me parece que, do ponto de vista da sua concepção, uma ideia pré-contratual. É como a liberdade do estado de natureza, cada um faz o que bem entende, dane-se os outros, né? Agora, desde que eu consiga prevalecer pela força. E aí, paradoxalmente, você tem isso misturado com a ideia de eu estou no governo, eu posso tudo, eu falo em nome do povo, e aí a liberdade tem que ser do jeito que eu entendo que tem que ser. Essas coisas se misturam um pouquinho, né? É um viés populista, né? Claro, exatamente isso, que rechaça qualquer mediação de representação, né? Que é francamente anti-institucional, né? E aí, em governos desse tipo, você não tem espaço para minoria por definição, né? Quer dizer, você não vai encontrar... E vai encontrar dificuldades com a Constituição, que também, do ponto de vista da tradição liberal, a representação institucional de todo limite ao poder soberano. Então, quer dizer, isso parece muito claro na expressão do governo Bolsonaro. Mas mesmo a maioria é uma construção, né, Marjorie? Ele fala da maioria, né? Eu falo do povo, tal como se fosse uma coisa, um bloco único, né? E aí, como se não mudasse de opinião, se não houvesse como diversidade. Como se fosse permanente, né? É isso, ele transforma isso num bloco único, né? Eu falo em nome da maioria. Lembra aquela frase dele, né? A minoria vai ter que se adequar. É uma frase literal dele. As minorias têm que se curvar às maiorias. Eu diria que a gente poderia chamar o Bolsonaro, talvez, de um populista pré-contratualista. Isso. Porque, na verdade, você tem essa característica, a Marjorie falou que ele não quer a mediação. Você tem essa característica que você colocou, Cláudio, que é de que ele também não quer o acordo que estabiliza a violência, né? E que civiliza a violência, né? Então, se você vê, por exemplo, naquela famosa reunião ministerial do ano passado, ele falou, não, nós precisamos distribuir armas, porque em algum momento, né, a ideia de que ele vai remeter diretamente a essa pessoa, que é um indivíduo que está no estado de natureza, pré-contratual, e vai dizer, defenda-se a você. E é esse poder que tem essa concepção de liberdade. A ideia de acesso às armas é talvez a expressão mais forte disso, né? Mas é a coisa do radar, da estrada que não pode ter radar, do carro que não tem que usar cadeirinha para criança, do meio ambiente que você corta a árvore que você quiser e destrói o que você quer, você pesca em qualquer lugar, e por aí vai, a lista é longa, mas é sempre essa ideia, né? A liberdade, não preciso usar máscara, não preciso me vacinar, cada um faz o que bem entende. Desculpa, Marjorie, eu comecei a falar junto com você. Eu ia dizer que o capítulo da Ludmilla, que é um capítulo no campo das políticas públicas voltado a pensar a questão da segurança pública, ela aborda exatamente isso. Ela vai mostrar que, na verdade, você não tem uma política de segurança. O que você tem é um ímpeto de armamento da população, e que aí faz todo sentido com essas características do governo Bolsonaro que a gente está levantando aqui, né? Perfeito. Muito bem, gente. Muito boa essa conversa. Estamos aí já... com o tempo meio estourado, mas, enfim, o tempo aqui não é rígido, mas como também não dá para ficar tempo demais, eu passo de volta a palavra para vocês aí fazerem as suas considerações finais. Quem quiser começar, pode começar. Ninguém sabe quem começa? Vai, Léo, você então. Eu acho que o que eu queria falar, eu achei até que aquela minha colocação ali sobre populismo pré-contratual e a visão dele de liberdade é a síntese, ou seja, né? É um governo que nega
é um governo que nega a tradição democrática que surge na Revolução Francesa e na Revolução Americana, tem uma visão falsa de liberdade, pensa as liberdades dessa maneira como liberdades anti-Estado, né? E que, na verdade, nega completamente qualquer dimensão de política pública. E a visão dele de segurança ou de armamento da população é complementar a essa concepção. Então, acho que é isso. Ele é um populista pré-contratual. Pré-contratual. Vale um artigo sobre o assunto. Vamos fazer um junto. Vamos. Marjorie? Olha, então depois a gente continua com essa conversa, porque eu acho que a ideia de pré-contratual aí, de negar a estabilização, pode ser pensada em termos de instituição. Eu volto para o meu anti-institucional, mas vamos lá, porque eu quero dizer então que eu acho que é isso, pegando o gancho do Léo, eu acho que o que une, né, esse conjunto de análises, que na verdade, acho honesto que a gente diga, né, elas não têm uma coesão do ponto de vista teórico, elas não têm uma coesão do ponto de vista metodológico, nem era isso que a gente estava procurando, né? Eu acho que o livro também tem isso, né, Cláudio? Tem uma certa dificuldade de você lidar com aquilo que está ali tão próximo de você, né? Mas o Léo aqui, ó, manda... Está falando que você é mais institucionalista. Aí eu fico até perco aqui minha linha de raciocínio, Léo. Quem for assistir ou ouvir não vai saber do que se trata, mas eu posso dizer aqui que o Leonardo mandou aqui no chat interno nosso aqui que você é mais institucionalista de todos aqui, não é, Marjorie? Foi isso. Mas, então, rapidamente para concluir, Cláudio, eu queria dizer assim, o que une todo o conjunto de artigos que são tão diversos em diversos aspectos, né, é o fato de que a gente aponta para essa ideia fundamental da antipolítica como violência, né, é um governo profundamente violento, né, e aí eu estou bem convencida de que ele cultua a violência, inclusive, né? Eu estou bem convencida, então, de que o título do livro dá uma boa ideia do que o leitor vai encontrar ali. Não se trata apenas de retrocesso democrático, o que já seria profundamente preocupante, né? Se trata de retrocesso democrático e de degradação da política, né? Eu acho que ajuda a gente um pouco a pensar esse momento que a gente está vivendo aí nessas bases. Muito bom. Fábio? Bom, Cláudio, eu queria agradecer a oportunidade, eu sou fã do programa e obrigado, o livro realmente foi, acho que está repercutindo bem, ele é um livro, assim, embora a gente tenha falado da coragem, né, os artigos são muito rigorosos, são colegas nossos muito importantes, referências na área, mas é um livro que ao mesmo tempo todo mundo entendeu o desafio, porque a gente falava, a gente não quer um livro só para especialista, né? Sim. A gente quer um livro para o público entender esse governo. E todo mundo respondeu muito bem. Então os artigos são muito densos, mas ao mesmo tempo são de fácil entendimento. Então é um livro com um público maior. Eu agradeço e só queria terminar, Cláudio, com um otimismo. A gente em 2022, a gente vai ter uma oportunidade de ouro aí para talvez rever essas coisas. Eu acho que 2022 vai ser a eleição mais importante que a gente teve desde a democratização. Eu também acho. Porque fora da política não há solução, né? Então, nem salvação. Nem salvação. Tudo bem, todo mundo faz essa confusão. Gente, então vou fechando aqui. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês três, ao Leonardo, a Marjorie e ao Fábio, por essa conversa ótima que a gente teve. Sugiro que realmente as pessoas comprem o livro, e não é só porque eu também tenho um dos capítulos que eu estou falando isso, e concordo com o Fábio, realmente essa foi um pedido dos organizadores da obra, que os textos fossem claros, fossem diretos e fossem numa linguagem acessível a quem não é especialista aí nas ciências sociais, de um modo geral. Então, eu fecho por aqui essa discussão, agradecendo não só vocês três, mas também, como eu sempre faço, agradecendo a quem assiste o canal do YouTube, a quem nos ouve nos podcasts. Até a próxima.